Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai para a nossa segunda parte, né, desse nosso encontro sobre técnicas para lidar com algumas dificuldades comuns no estudo e na pesquisa. Então, a gente vai dar continuidade, né, terminar algumas questões sobre esse tema. Então, no nosso primeiro encontro, a gente já viu a questão de algumas técnicas para lidar com a questão da falta de organização e desmotivação, e agora a gente entra no tema da procrastinação e também na dificuldade com a questão de manter a atenção ou o foco. Como eu falei para vocês no último encontro, a questão das inseguranças ao começar a pesquisa é um tema que, de certa forma, já vai ser trabalhado por esses outros elementos que a gente está discutindo nesses encontros, mas no nosso segundo, né, momento, quando eu apresentar para vocês algumas técnicas específicas de como começar a pesquisa e outros temas também que vai aparecendo, né, dos encontros com os colegas, isso daqui a gente vai cobrir melhor. Então, entrando na questão da procrastinação, que é algo que aparece bastante, né, que o pessoal costuma comentar muito com essa dificuldade aqui de, né, ficar adiando começar o trabalho, começar os estudos, enfim, vamos ver algumas questões sobre isso. Quais são alguns erros comuns, então, nesse caso? Primeiro, a pessoa não entende o mecanismo da procrastinação, tá? Ela não entende, por exemplo, que a procrastinação tem fatores emocionais, a questão do perfeccionismo, por exemplo, até a questão de baixa autoestima. Então, muitas vezes se vai dizer, né, o pessoal da psicologia vai dizer que a procrastinação está muito ligada a esses fatores emocionais, tá? Outro erro comum é a pessoa não criar estratégias que sejam estratégias específicas contra essa resistência de agir, né? Porque a procrastinação, enfim, ela está relacionada com essa questão de ficar adiando os nossos compromissos, as coisas que a gente estabeleceu que queria fazer, né? Então, às vezes falta criar uma estratégia que seja específica para a pessoa, a gente vai ver isso também. Outro erro é que a pessoa não sabe como desenvolver e modificar hábitos de forma efetiva, que é uma coisa que ajuda muito aqui a lidar com a questão da procrastinação. Outra questão é que não se permite momentos de lazer de qualidade. Então, o que acontece? A pessoa fica lá naquela meio que um ciclo vicioso, né? Ela procrastina, ela se sente culpada, aí ela fica desanimada por causa dessa culpa, daí ela, com esse desânimo, ela procrastina de novo, então ela entra num ciclo vicioso que muitas vezes está relacionado também à falta de momentos de lazer de qualidade, né? Aquele lazer, digamos, livre de culpa. Outra coisa é a pessoa não ter mapeado as suas desculpas, ou seja, aquelas desculpas que a pessoa fala para ela mesma para evitar, né, botar a mão na massa, digamos assim. E outra coisa é ela planejou suas metas e planos de uma forma inadequada, que ela conta apenas com a motivação. E aí, sobre isso, a gente já viu no encontro passado, né? Que a gente tem que estabelecer umas metas também de uma forma mais organizada, não que isso vai resolver o problema da procrastinação, a gente vai ver que está ligado a esses fatores emocionais, mas é algo que pode servir ali, né, como um auxílio, digamos assim. E outra coisa é contar apenas com motivação, né? E como a gente já viu no último encontro, a gente muitas vezes vai precisar mesmo de disciplina, porque nem sempre a gente vai estar ali com uma motivação a mil, né, para poder fazer as tarefas que a gente estabeleceu. Então, aqui, né, a questão do funcionamento básico da procrastinação para entender melhor esse mecanismo. Aqui, de novo, gente, eu estou apresentando, né, o que seria um resumo bem simplificado, bem leigo. É sim uma questão muito mais complexa do que isso, mas é uma ideia geral aqui, partindo, né, do pessoal que estuda mais a fundo essa questão, principalmente os profissionais da área da psicologia. Então se diz, né, hoje que a procrastinação, ela não tem apenas uma relação com o que a gente chama de preguiça. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu procrastino porque eu sou uma pessoa preguiçosa. E é bem mais complexo que isso do ponto de vista psicológico, tá? Primeira coisa é que adiar tarefas incômodas é um comportamento natural, é perfeitamente natural. Então, ainda que possa ser muito prejudicial pra gente, principalmente no longo prazo, é um comportamento humano natural. Tá? Então, o que muitas vezes se vai dizer é que o nosso cérebro, o nosso organismo, ele é, de certa forma, programado para poupar energia. Tá? Então, tem uma utilidade, digamos assim, a gente não querer fazer tarefas complicadas, né? Então, tem até um fundamento evolutivo nisso. Poupar energia é uma coisa ali necessária, né?
E foi necessário, enfim, inclusive para nossa evolução, digamos assim, como espécie, tá? Tem toda uma explicação mais complexa que não caberia entrar aqui. Mas é só para dizer assim, procrastinar é normal, tá? Não é que é um comportamento estranho, não é que é um comportamento que assim tá alguma coisa muito errada acontecendo com a pessoa. Não, é normal, tá? É uma tendência, inclusive, que nós temos. E aí tem essa questão, tá? Que quando se torna assim, uma procrastinação muito prejudicial, um comportamento assim muito frequente, esse adiar as tarefas, né? Tarefas importantes, muitas vezes, né? Costuma ter um fator emocional, aliás, fatores emocionais, né? Então, alguns aqui que podem surgir, muitas vezes eles estão até combinados, tá? Tem, por exemplo, a questão da ansiedade, que pode se manifestar, por exemplo, com uma preocupação de que aquilo não vai dar certo, né? Então a pessoa já fica ansiosa e aquilo meio que trava ela. Tem a questão da pessoa ter medo, por exemplo, um receio de que não vai dar conta de determinada coisa, então ela nem começa. Tem muito forte algo que aparece bastante para muita gente, a questão do perfeccionismo. Então a pessoa evita fazer porque ela pensa que não vai ficar tão bom quanto ela gostaria, então ela nem faz, né? É um pouco assim, aquele tudo ou nada, né? Ou se ela vai fazer, tem que ser perfeito. E aí, se como não vai ser perfeito, então ela acaba que nem começa, né? Tem também muitas vezes a questão de uma baixa autoestima. Então, assim, a pessoa tá errado, tá escrito errado ali, tá, gente? Mas de uma baixa autoestima. A pessoa não se sente capaz de realizar aquela tarefa, né? Ela fica como que travada mesmo naquela tarefa, tá? E aí, superar a procrastinação envolve ter a habilidade de se regular emocionalmente, tá? Então, passa realmente por uma regulação emocional, tá? Para quem quiser aprofundar esse tema aqui, eu vou deixar referências bibliográficas ao final e eu também recomendo alguns vídeos, enfim, de duas psicólogas que falam bastante disso, que é a Gabriela Afonso, que eu já mencionei no nosso encontro passado, e também a Juliana Gebrim, tá? Se pesquisar ali no YouTube, vai ter vídeos delas falando sobre essa questão toda do funcionamento da procrastinação, né? Do ponto de vista também, assim, de como se desenvolve, de que é um comportamento natural, mas que, como é prejudicial, a gente tem que ter um controle sobre isso, né? E o problema é quando, digamos assim, sai completamente do controle, quer dizer, a pessoa fica quase que numa procrastinação crônica, procrastinando tudo. Aqui, gente, uma observação importante, tá? Muitas vezes a procrastinação é resultado de problemas de saúde. Então, por exemplo, um desânimo, um cansaço físico constante indica que algo ali, né, no organismo precisa ser investigado. Muitas vezes é uma questão de saúde, a pessoa pensa assim, né, que ela pensa que é só um fator psicológico, mas muitas vezes tem uma questão orgânica mesmo, física ali acontecendo, tá? Então é comum, por exemplo, as pessoas acharem que elas são preguiçosas, quando na verdade elas estão com alguma questão de saúde física que precisa ser tratada. Então, se é uma coisa assim recorrente, a pessoa está sempre cansada, por exemplo, é bom dar uma investigada também nesse lado, tá? Aí já entrando em algumas técnicas, tá, pessoal? Uma técnica é essa técnica dos 5 minutos, tá? Então, como é que é isso daqui? É assim, a pessoa se dispõe a começar e tentar fazer aquela tarefa lá que ela tá adiando, que ela não tá afim, só por 5 minutos, por um tempo bem curto, né? Por que essa técnica aqui dos 5 minutos? Porque normalmente o mais difícil é começar. Vocês já devem ter ouvido muitas pessoas falando isso, né? Às vezes o mais difícil ali para romper aquela procrastinação, aquele adiamento das tarefas, é simplesmente se propor a começar. Depois que a pessoa assim começa, a coisa deslancha, ela vai em frente, tá? É justamente romper, digamos, aquela inércia ali de realmente se colocar em movimento, começar, né? Com exercício físico, por exemplo, é muito comum isso, né? A pessoa tá lá, não quer, mas depois que ela começa, ela acaba que ela até gosta, né? Então, às vezes, o mais difícil é romper mesmo essa dificuldade de começar. E isso, né, essa técnica dos 5 minutos, segue aquele modelo do mínimo viável. Então, assim, se ela se propõe a fazer por 5 minutos, mesmo que ela faça só 5 minutos, é melhor do que não ter feito nada. Então, ela pelo menos se propõe, né, a se colocar em movimento, e aí muitas vezes ela acaba até fazendo mais do que os 5 minutos que ela se propôs inicialmente. Aí, essa outra técnica é a técnica dos 2 minutos, tá? Aqui seria o quê? Seria uma técnica específica para quando a gente tem ali alguma tarefa que demora apenas 2 minutinhos ou até menos para ser feita, tá? Então, nesses casos, o que se recomenda? Faça imediatamente.
Se é uma tarefa tão curta assim, que a pessoa vai demorar 2 minutos ou menos para fazer, já vai lá e faz de uma vez, tá? Por que isso daqui é interessante? Porque evita a pessoa ficar com aquela quantidade enorme de tarefas acumuladas. Às vezes é assim, é um e-mail que ela tem que enviar, que ela consegue enviar rapidamente. Às vezes é uma coisa ali na casa dela que está desorganizada, que rapidamente ela resolve, aquilo já dá uma tranquilidade maior, né? Um senso de que as coisas estão mais organizadas na volta dela. Então, assim, isso ajuda para evitar esse acúmulo, né? E esse acúmulo de tarefas, muitas vezes, dá para a pessoa a sensação de bagunça, de ineficiência, sabe? De que ela tem uma série de coisas para fazer, mas que quando ela vai ver, boa parte dessas tarefas são rapidamente solucionáveis, né? Então, se recomenda que se for algo muito rápido assim, já vai e já faz de uma vez. Um outro ponto, gente, isso tem a ver, inclusive, com essa questão de não entender muito o mecanismo dos hábitos, né? Que é facilitar os bons hábitos e evitar os hábitos ruins. Então, basicamente, como funciona isso? É até uma coisa bem óbvia, se parar para pensar, bem intuitiva. A ideia é que a gente retire ou dificulte o acesso aos gatilhos de hábitos ruins. Então, o que são os gatilhos? É tudo aquilo que facilita a pessoa fazer aquele hábito, tá? E ao mesmo tempo que ela facilite o acesso, né, aos gatilhos dos hábitos bons. Então, exemplos disso, tá? Ela afastar o celular quando ela for estudar. Por quê? Porque o celular é um gatilho. Ele é um gatilho para distração, né? A pessoa começa a estudar, ela já pega o celular, daí quando ela começa a responder mensagem, quando ela entra numa rede social. É tão automatizado para ela usar o celular para esse tipo de coisa que é claro que ela não vai conseguir manter a atenção nos estudos se ela tiver o celular ali do lado dela. Ela nem para pensar que ela pegou, quando ela já pegou, tá? Então, assim, se ela tem o hábito de estar o tempo inteiro no celular, ela vai afastar esse gatilho de pegar o celular. Como que ela faz isso? Afastando o celular, tá? Outro exemplo, deixar a roupa da academia visível, né? Porque se ela tiver ali, ou até assim, tem muita gente que diz, né? Olha, já vai lá e já veste a roupa da academia de uma vez, porque já fica mais fácil de sair, né? Assim, ela já tá vestida, já tá pronta para sair. Então é facilitar, né? Ou outro exemplo aqui, deixar os livros que você quer ler acessíveis. Né? Então a pessoa está querendo ler mais, então deixa os livros ali visíveis, né? Assim, deixa o livro, por exemplo, num lugar que a pessoa costuma sentar ali, sei lá, na sala, num lugar onde ela costuma tá ali, né? Isso tudo facilita e ao mesmo tempo sempre essa questão, né? Dificultar o acesso a esses hábitos que a pessoa não quer ter, né? Muitas vezes, claro, se a pessoa tá muito assim, com muita dificuldade, talvez ela precise ser mais taxativa nisso, tá? Tem gente, por exemplo, que por um tempo, pelo menos, ela vai lá e desinstala os aplicativos de redes sociais, alguma coisa assim. Isso é muito comum o pessoal fazer quando tá terminando um trabalho, tá? Tá ali terminando o TCC, tá terminando uma dissertação de mestrado, por exemplo. A pessoa vai lá, sai das redes sociais temporariamente, ela faz como que um detox, né, desses sites, enfim, de coisas que ela acessa muito. Isso pode funcionar também, né? É tirar esse acesso fácil. Aí uma técnica bem interessante também, que ajuda na formação de hábitos especificamente, é a técnica do mini hábito. Então, como é que funciona aqui? A ideia é que a pessoa estabeleça uma versão mínima de um hábito ou de uma tarefa que ela quer fazer, mas assim, uma versão mínima mesmo. Então, precisa ser algo que é tão pequeno que não faça sentido dizer que não pode fazer aquilo, tá? Tem que ser uma coisa bem pequenininha mesmo. Então, por exemplo, aqui, né? 3 minutos de meditação por dia. Imagina que a pessoa está querendo adquirir o hábito da meditação. Ela não coloca para ela a meta, sei lá, e não, eu vou meditar meia hora por dia. Não, ela coloca uma meta muito pequenininha, 3 minutos. Aí a pessoa pensa, por mais ocupada que ela seja, ela tem 3 minutinhos, né? E a ideia é o quê? É ajudar a pessoa a criar o hábito mesmo, a manter a consistência até que aquilo vá meio que ocorre no automático, porque ela automatizou aquele comportamento no sentido de que ela está sempre fazendo aquilo. E se for no mesmo horário, fica melhor ainda, porque aí é mais fácil entrar no automático. E essa técnica do mini hábito, ela segue aquele mesmo princípio de que o mais difícil é começar. Então, como é uma coisa muito pequenininha, é mais fácil ela manter. Mas aqui a ideia é isso, é que realmente seja uma coisa constante ali, por exemplo, algo que ela faz diariamente, ou que ela faz assim com uma frequência já estabelecida, de preferência num horário também já estabelecido. Isso ajuda a consolidar esse hábito.
E aí, o que é interessante dessa técnica? É que ela costuma dar melhores resultados no longo prazo do que hábitos grandes, mas esporádicos, feitos lá de vez em quando. Sabe? Ela costuma ser muito mais efetiva nesse sentido. Então aqui, né, algo que ilustra um pouco essa ideia do mini hábito. Vejam, aqui a meta dela é aquela meta daquele verde mais forte ali, é bem pequenininha, né? Então o que acontece? Que isso é bem interessante nos mini hábitos, né? Nos dias bons, a pessoa vai fazer mais que aquilo, né? Ela vai fazer mais. Então, por exemplo, era 3 minutos de meditação o mini hábito dela, mas aí num dia ela foi lá, fez 6, no outro dia ela fez 10, né? No outro dia ela fez 15, porque ela se sentiu bem para fazer mais. Aí nos dias ruins, ela fez só aqueles 3 minutinhos mesmo, tá? A ideia é o quê? Nunca falhar. Dentro do possível, tá, gente? Dentro do possível, a ideia é nunca falhar, justamente para ir consolidando e aquilo de fato virar um hábito. Porque uma das coisas interessantes do hábito é que, em certo sentido, é uma coisa que vai assim com o tempo ficando automatizado, né? É um pouco assim, a pessoa nem para muito para pensar, ela vai lá e já faz aquilo porque é um comportamento que ela já tornou assim frequente na vida dela, né? Mas para isso tem que ter realmente uma consistência ali, não pode ser algo esporádico. Por isso que essa técnica do mini hábito costuma ser bastante efetiva e ajudar, né, com essa questão da procrastinação, porque a pessoa, como é muito pequenininha, fica mais fácil de ela manter. E aí um outro ponto também é a ideia de que é importante, gente, começar pequeno, tá? Esse é um dos erros que as pessoas mais cometem. É assim, é bem aquela coisa comum, inclusive, de acontecer em resolução de ano novo, né? A pessoa age como se ela fosse, assim, se transformar num outro ser humano, extremamente disciplinado, que vai fazer 1000 coisas. Então, a ideia é ser realmente uma pessoa, assim, bem realista em relação a isso, sabe? Mudança de comportamento é uma coisa que acontece de uma maneira lenta mesmo. É normal isso, tá? Então, é o mais, assim, no começo é mais difícil. Até aquilo virar um hábito, por exemplo, vai ser difícil. Às vezes a pessoa simplesmente não vai estar afim. Por isso que a técnica do mini hábito é tão interessante, né? Porque é algo tão pequenininho que fica um pouco, é quase que uma desculpa dizer que não tem ali, sei lá, 3 minutos, 5 minutos, né? Então tem essa questão assim que a gente deve respeitar também o nosso tempo. A gente não pode achar que a gente vai, né, se transformar rapidamente assim numa outra pessoa da noite pro dia. Isso não ocorre dessa forma. Então é por isso que a gente diz que é preferível consolidar um hábito ou meta antes de tentar começar outros. Tá? Não tentar colocar muitas metas, muita tentativa assim de mudança de hábitos, tudo ao mesmo tempo, porque fica de fato muita coisa. Então, assim, começa com coisas pequenas, poucas coisas, e uma vez que está estabelecido, aí sim acrescenta outros hábitos, outras metas. Tá? Isso daqui é uma dica bem importante que eu vejo que é uma das coisas que as pessoas mais erram, é isso daqui. Porque aí ela coloca, né, aquela, assim, uma tentativa de mudar todos os hábitos de uma vez só e acaba se frustrando, né? É natural não conseguir porque está exigindo muito de si. Uma outra técnica, e essa gente eu acho uma técnica excelente, não é que, como eu já falei para vocês, né, no último encontro, não existe técnica que vai funcionar assim para todo mundo, mas essa daqui eu acho uma técnica bem interessante, eu recomendo demais, assim, principalmente para quem tá com dificuldade de, assim, de começar a estudar, sabe? Essa é bem interessante, que é essa técnica Pomodoro. Então, ela tem origem lá nos anos 80, foi criada por um italiano, esse Francesco Cirillo, e basicamente como é que é? Como é que aplica aqui? A pessoa vai lá, faz uma lista das tarefas que ela precisa desempenhar durante aquele dia e ela vai depois, então, dividir o tempo em períodos, tá? De aproximadamente 25 minutos, que são esses chamados pomodoros. Aqui, gente, não precisa ser necessariamente 25 minutos, é uma sugestão para a pessoa que está começando. Ela pode até começar com menos, começar com 20, né? Se ela tem muita dificuldade de concentração, por exemplo. E aí a ideia é que ela vai trabalhar durante esses 25 minutos de maneira, assim, ininterrupta, sem nenhum tipo de interrupção, tá? Durante esse período. Então, assim, o celular, qualquer outra fonte de distração para a pessoa tá fora do alcance dela, tá? E aí o que ela faz? Ela coloca um timer ali, né, para tocar e pode até ser no celular, tá? Ela coloca no celular, sabe aquele temporizador? Ela coloca ali, por exemplo, 25 minutos e coloca o temporizador e afasta o celular, tá? Ela não deixa o celular ali perto para ela não ficar pegando. E aí ela vai lá e durante aqueles 25 minutos ela fica totalmente concentrada. Ela se propõe assim, olha, eu vou ficar aqui, né,
totalmente concentrada, só fazendo isso, tá? Aí ela vai lá e marca, né, as tarefas concluídas, ou então anota, né, o status do trabalho. Vamos supor que ela queria naqueles 25 minutos fazer lá uma determinada tarefa, mas ela só conseguiu fazer metade, não tem problema, ela marca ali. Aí, terminado o pomodoro dela, né, que aqui seriam uns 25 minutos, ela faz um breve intervalo de aproximadamente 5 minutos. Se o pomodoro da pessoa foi mais ali, foi, por exemplo, 30 minutos, 40 minutos, ela pode até fazer um intervalo maior, tá? Isso aqui é apenas uma recomendação. E aí tem um ponto importante, tá? Nessa pausa, a pessoa aproveita para fazer outras coisas que não estão relacionadas à tarefa. Ela vai no banheiro, ela faz um café, ela dá uma caminhada, alguma coisa assim que não tem a ver com a tarefa em si. Justamente porque qual é o princípio aqui, gente? É um período de concentração mental e um período de descanso mental. Tanto que não é recomendável que nesse período aqui da pausa do descanso a pessoa vá mexer no celular e ficar vendo coisas que estimulam ela mentalmente. A ideia é fazer uma coisa que descanse a mente mesmo, tá? Que ela não precisa ficar raciocinando. Tem até pessoas, gente, que, né, para quem gosta dessas coisas de meditação, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho, né, até sobre meditação depois. Tem gente que gosta de fazer os pomodoros e nesse período de descanso dá uma meditada bem rapidinha, tá? Isso ajuda inclusive para ir treinando mais a questão da concentração. E aí o que acontece ali? É recomendação aqui, né? A pessoa pode adaptar da forma que ficar melhor para ela. Mas aí a cada 4 ciclos, né, 4 pomodoros, por exemplo, ela já faz uma pausa maior, faz 15 minutos ou 30 minutos para ela dar uma descansada mesmo. Isso daqui ajuda bastante, gente, até a pessoa não ficar se exigindo demais, né? Porque às vezes a gente quer assim, não, vou ficar 1 hora aqui trabalhando, só que chega um ponto que a pessoa já está cansada. Então essa técnica é bem interessante para isso, porque não é tanto tempo que ela tem que ficar ali trabalhando. E aí é uma questão realmente da pessoa adaptar. Pode ser que 25 minutos para começar seja demais, então começa com menos, começa com 20, começa com 15, faz os intervalinhos ali de 5, de 10 minutos. Tem que ir testando e adaptando a sua situação. O que é o importante aqui da técnica Pomodoro? Gente, colocou ali a meta de trabalhar aqueles 25 minutos, por exemplo. É de maneira concentrada, é só fazendo aquilo, é sem interrupção, é sem distração. Então vamos supor que a pessoa começou ali, não, vou ficar 25 minutos escrevendo o meu texto aqui, meu artigo. É muito comum, tá, gente, que a pessoa, putz, eu lembrei que eu tenho que pagar uma conta. O que a pessoa faz? Ela simplesmente deixa um papel ali, uma caneta do lado dela e anota, tá? Ela anota esse lembrete para depois ela resolver. Aqueles 25 minutos, ela vai ficar focada na tarefa dela, tá? Aí depois, ali no intervalo, ela pode fazer as outras coisas que ela lembrou que tem que fazer. Então, é uma técnica que eu vejo que ajuda demais, tá? Não funciona para todo mundo, mas eu recomendo bastante que vocês testem para ver se funciona para vocês. Então, vê aqui um resumo assim mais ilustrativo da técnica. Vê, a pessoa começa ali, 25 minutos, focado. Como eu falei, gente, pode ser mais, tá? Depois, inclusive, quando a pessoa adquire o hábito de fazer isso, às vezes assim, 40 minutos, 45 minutos é o ideal. Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Aí, 25 minutos focado ali, uma pausa de 5 minutinhos, né? Vai lá, toma um café, descansa. 20, mais 25 minutos focado. Depois mais uma pausa, tá? Não quer dizer que em cada pausa tem que tomar um cafezinho, tá, gente? Pode ser pausa fazendo outras coisas. Mais 25 minutos. Faz mais uma pausa de 5, mais 25 minutos de trabalho focado. Aí faz uma pausa maior, de 15 minutos, de 20 minutos. E aí recomeça o ciclo. Tá? Isso daqui ajuda muito, gente, porque inclusive um dos erros, né, que as pessoas cometem muitas vezes é não fazer pausas, é não querer descansar, sabe? Daí o que acontece? A pessoa vai lá, trabalha sem parar até estar exausta, sem ter feito pausa, sem ter feito nenhum tipo de descanso, e na prática ela acaba trabalhando e estudando muito menos do que se ela tivesse feito esses blocos de trabalho focados menores, né? Só que com pausas. Então, realmente, assim, acaba sendo mais produtivo, tá? Eu já vi muitas pessoas comentando isso, que realmente, às vezes até se forçar, entre aspas, a fazer uma pausa, é uma coisa que, assim, no longo prazo acaba fazendo a pessoa trabalhar mais do que ela ficar ali até ela estar exausta, sabe? Trabalhando sem parar o quanto aguenta, digamos assim. Acaba sendo mais interessante isso. Um ponto importante aqui, tá, pessoal?
Da mesma maneira, essas são as duas dicas principais para essa técnica Pomodoro funcionar. Esses minutos que a pessoa se propôs a trabalhar, é como eu falei, é sem interrupções, é sem o celular perto dela, porque ela vai acabar pegando e fazendo outra coisa sem nem pensar. É realmente totalmente focada, tá? E a segunda questão, a pausa é bom que seja cronometrada também. Coloca um alarme, um temporizador ali, por quê? Porque é muito comum a pessoa, ai tá, terminou meus 25 minutos aqui, eu vou dar uma descansada, só que ela não marcar e quando vê, ela ficou ali distraída, sei lá, meia hora, uma hora, porque, sei lá, entrou numa rede social ou coisa do tipo, tá? Então, o descanso também tem que ser, né, cronometrado, digamos assim, para ele funcionar. Eu sei que parece uma coisa meio, ai, mas, né, que coisa exigente, assim, tudo cronometrado, tudo... Vê, gente, isso daqui é uma técnica para quando justamente a pessoa está com dificuldade de começar o trabalho, de se manter trabalhando, tá? Se a pessoa não tem esse problema, ela não precisa dessa técnica. Então, as técnicas, elas surgem justamente quando a pessoa está com alguma dificuldade. Ou seja, aqui é uma técnica para uma pessoa que está com dificuldade de começar, que está com dificuldade de se manter ali trabalhando, tá? Então, é para esse tipo de situação. Eu acho que vale a pena testar. Uma outra técnica bem interessante que eu recomendo demais também é a técnica do cartão de enfrentamento, tá? Essa técnica, ela vem da terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha dentro da psicologia. Então, basicamente, como é que é? A pessoa, ela escreve como se fosse uma resposta, tá? Para lidar com as desculpas que levam a pessoa a procrastinar ou a agir de forma diferente do que ela tinha planejado, tá? Então, basicamente, o que precisa para essa técnica funcionar? A pessoa precisa lembrar o que ela diz para ela mesma quando ela está procrastinando. Então, imagina aquela situação. A pessoa foi lá, ela pensou assim, não, amanhã eu vou acordar cedo e vou para academia. Ela colocou aquilo na cabeça dela. Ela vai acordar cedo e ela vai treinar. Legal. Só que aí, gente, o que acontece? Que é a situação clássica. No dia anterior, ela estava resoluta, ela estava certa de que ela ia fazer isso. Aí, ela acorda de manhã, né? O despertador tocou e aí a mente dela parece que já não tá tão assim animada como ela estava no dia anterior para acordar e ir para academia, né? O que a técnica do cartão de enfrentamento faz? A pessoa vai pensar assim, tá, qual é a desculpa que eu tô dando aqui para mim mesmo para não ir para academia? Se eu tinha combinado comigo mesma na noite anterior que eu ia fazer isso, o que eu tô dizendo aqui para mim mesma para não ir, né? Às vezes eu tenho uma desculpa, ai, mas eu tô muito cansada, ai, não, mas a minha semana já foi muito estressante, eu mereço dormir mais, tá? Então, assim, a gente diz, essa é a ideia, né, da terapia cognitivo-comportamental, a gente acaba inventando desculpas, entre aspas, para nós mesmos e a gente acaba, assim, criando mecanismos para evitar um comportamento que, enfim, é difícil, né? Levantar mais cedo para ir malhar, para coisa assim, é difícil, não são coisas fáceis. Então a ideia é a gente já ter isso mapeado. Só que vejam, tem que ser uma coisa bem individual para isso começar, porque as desculpas, entre aspas, né? Assim, aquela coisa que a pessoa fala para ela mesma para evitar uma coisa que é difícil para ela fazer, varia de pessoa para pessoa. Cada um vai falar uma coisa diferente, tá? Então, assim, a ideia é escrever de acordo com a sua situação, tá? Aí deve ser lido com frequência, é importante isso. E precisa ser, como eu falei, adaptado à pessoa. Então, um exemplo aqui, tá? Um cartão de enfrentamento para quem tá ali procrastinando os estudos. A pessoa pode escrever, assim, ela escreve para ela mesma, ela vai lá e lê, né? Ela tá ali, ela, sei lá, tá sentada ali mexendo na internet em vez de ir fazer, escrever lá um artigo que ela precisa escrever ou ler um texto que ela precisa ler. Ela vai lá e coloca para ela mesma, por exemplo, todas as vezes que eu evitei estudar, mesmo sabendo que eu deveria, eu acabei me arrependendo, eu não vou conseguir me tornar a pessoa que eu quero ser se eu continuar agindo assim, se eu continuar agindo assim vai acontecer tal e tal coisa que eu não quero para minha vida, e coisas do tipo. Ela tem que falar algo, é quase como se fosse assim, é um conselho dela para ela mesma na melhor versão dela, tá? Então, assim, é ouvir, vamos dizer assim, a voz da consciência dela. Essa técnica, gente, é muito legal, tá? Tem alguns estudos também sobre ela, mostrando que funciona para muitas pessoas, então eu recomendo bastante também. E como eu falei, vocês podem, tem que ser uma coisa bem adaptada à sua situação, né? E pode fazer vários cartões de enfrentamento, né? Pode ter o cartão de enfrentamento para procrastinação dos exercícios físicos, um outro cartão de enfrentamento para a questão dos estudos e assim por diante.
E aqui, gente, outras técnicas úteis, tá? Uma das técnicas é essa do máximo X dias de falha. Então, como é que é isso? A ideia é que a pessoa estabeleça que, assim, ela pode, como se fosse pular aquela tarefa, no máximo um número específico de dias, tá? Então, ela não pode pular a tarefa mais do que tantas vezes seguidas. Então, por exemplo, tá? Imagina que ela tem aquela meta, aquele mini hábito de meditar 5 minutos todos os dias. Legal, ela estabeleceu essa meta. Então, como é que é o exemplo de aplicação? Ela coloca para ela mesma que assim, olha, caso, claro que assim, ela evita ao máximo pular ali, né? Falhar na meta dela. Justamente, a ideia, como a gente viu do mini hábito, é justamente isso, é ser algo que fique fácil de ela fazer. Mas, eventualmente, pode ser que ela ficou doente, ela foi viajar, algo assim, então realmente não pôde, tá? E aí ela estabelece o quê? Não, eu não posso ficar mais de 2 dias seguidos sem meditar, por exemplo, tá? Ou eu não posso ficar mais de 3 dias seguidos sem treinar. E assim por diante. Ela coloca assim um máximo que é o que ela pode ficar sem fazer aquilo que ela se propôs, né? Aqui vale para coisas que a gente faz frequentemente, tá? E o objetivo é justamente criar um hábito e ter mais consistência nesses hábitos. Então, inclusive ajuda no sentido assim de às vezes pode ser que a pessoa vai falhar mesmo, principalmente no começo, tá, gente? Quando ela tá estabelecendo um novo hábito, é super normal eventualmente não conseguir. Mas com isso ela pensa assim, não, pelo menos eu, né, se eu pulei um, pulei dois, bom, no terceiro dia eu vou ter que fazer, tá? Então ajuda bastante. Então, uma outra técnica interessante aqui é a tarefa mais importante do dia. Então, como é que funciona isso? A pessoa estabelece a tarefa que precisa ser necessariamente feita naquele dia. É como se fosse realmente a ideia assim, essa tarefa é a coisa mais importante que eu tenho para fazer naquele dia, tá? Qual é o truque aqui, tá? A ideia é que a pessoa escolha algo que tá difícil de fazer. Alguma coisa que a pessoa vem procrastinando, que é uma coisa meio, né, assim, não é uma coisa, muitas vezes não é uma coisa muito urgente, mas é uma coisa importante, a pessoa acha meio chata e ela tá adiando, tá? Então, um exemplo aqui. A pessoa tá, por exemplo, há uma semana adiando ir no banco, ela precisa ir lá no banco resolver alguma coisa lá da conta dela no banco. E aí ela acha um saco aquilo, não quer entrar em fila, sente que vai perder tempo e ela fica adiando aquilo, só que ela tem que resolver. E ela vai lá e coloca, não, eu vou colocar como a tarefa mais importante da minha segunda-feira, da próxima segunda-feira, por exemplo. Daí, como é a tarefa mais importante, ela coloca assim um compromisso de sempre, pelo menos, resolver as tarefas mais importantes, tá? E uma questão legal aqui é que esse tipo de questão, a tarefa mais importante, ela pode ser combinada com a gamificação, que a gente já viu no nosso encontro passado, né? Que é a pessoa, por exemplo, assim, marcar ali, ai, vamos supor, chega no final do mês, ela vê quantas das tarefas mais importantes de cada dia ela cumpriu. E se ela cumpriu, sei lá, uma porcentagem, sei lá, 80%, ela pode se dar um pequeno presente, por exemplo, tá? Então tem como combinar com essa questão ali, até para ela acompanhar como é que tá indo a disciplina dela e tudo mais. E aí, gente, para terminar essa parte aqui da procrastinação, eu coloco até essa frase que já é até essas alturas meio clichê, né? Que é a ideia de que disciplina é liberdade. Então até tem uma questão mais filosófica nisso, né? Que pra gente questionar qual é o conceito de liberdade que a gente tem, né? Por exemplo, liberdade é poder fazer só o que a gente quer, no momento que a gente quer. Será que isso é ser livre? Né? Muitas vezes, até principalmente pessoas mais jovens, assim, costumam ter uma ideia de liberdade como se fosse assim, ah, eu quero fazer o que eu tiver afim, né? Será que isso é ser livre mesmo? Né? Então, inclusive, se fosse possível a gente só fazer o que a gente quer, qual seria o resultado disso? Seria um resultado bom para nossa vida, para a vida das outras pessoas? Né? E aí vem essa questão: a gente sabe querer o que é bom para nós, o que é bom para os outros? Será que a gente sabe ter essa, vamos dizer assim, a sabedoria de escolher bem? Né, que são temas ali estudados na ética, na filosofia política, óbvio que a gente não vai entrar nisso aqui, né, não é o nosso foco, mas para a gente questionar às vezes, né, se a gente não está, digamos assim, com um conceito um pouco equivocado de liberdade, achando que ser livre é simplesmente ceder, digamos assim, aos nossos impulsos, aquelas coisas que são mais fáceis para nós. E aí essa ideia, né, de que às vezes a pessoa disciplinada é a pessoa mais livre. Por quê? Porque ela é livre em relação aos seus impulsos. Ela tem um autocontrole e isso envolve uma grande capacidade de liberdade, né? Às vezes mais livre é justamente aquela pessoa que consegue realmente
digamos assim, controlar a mente dela e os comportamentos dela, direcionar os comportamentos dela na direção da vida que ela quer construir, né? Eu sei que é muito clichê isso, mas às vezes tem ali um conceito de liberdade um pouco deturpado na nossa mente, né? Até a gente se permitir determinadas coisas, sentindo que aí a gente tá ali, se sente livre porque tá fazendo o que tá afim naquele momento, né? Mas nem sempre o que a gente tá com vontade de fazer num determinado momento seria a melhor coisa a ser feita. Então agora a gente entra nesse último ponto que eu queria tratar com vocês, que é enfrentando a falta de atenção, a falta de foco, algumas técnicas aqui para lidar com essa dificuldade. Então, começando como nos outros casos, em relação a erros comuns, tá? Uma questão é que a pessoa não consegue se desligar, digamos assim, de problemas e preocupações atuais que ela esteja enfrentando naquele momento. Um outro erro é quando a pessoa pensa que atenção, foco é dom, sabe? Aquela coisa de achar assim, não, tem aquela pessoa, ela tem muita atenção, eu não tenho, eu sou uma pessoa distraída. Olha, tem diferença sim em relação a isso, a pessoa tem uma tendência a ser mais ou menos distraída, só que assim, não é só uma questão de dom, é algo treinável, tá? É algo que atenção, foco é uma coisa que a pessoa tem como treinar, tá? Outro erro comum é a pessoa não ter um sistema de estudo ou um sistema de anotações que seja funcional. Então a pessoa ela nem sabe ali mais ou menos, no fundo ela não sabe como estudar, né? Então ela ali não consegue se concentrar, tem ali falta de atenção, mas ela também não tem um sistema que ajude ela a manter o foco nos seus estudos. Outra coisa é a pessoa desconsiderar ou então ela menosprezar o impacto dos fatores ambientais. A questão do celular, que eu já falei várias vezes, que é uma fonte de distração enorme nesse momento, né? Em relação a isso, esse outro erro também, que inclusive a gente já falou até mais no encontro anterior, que é a pessoa desconsiderar o que a gente já viu sobre o impacto da tecnologia, do estilo de vida atual, que ele justamente dificulta a pessoa manter a atenção, né? Essa coisa a gente está o tempo inteiro sendo bombardeados ali com notícias, com informações, é um estilo de vida que não existia até pouco tempo atrás. Então, de certa forma, a pessoa ser menos atenta nesse ambiente é uma coisa perfeitamente natural, tá? Por isso que a gente tem que encontrar mecanismos para tentar não necessariamente assim resolver completamente isso, porque a gente está num mundo que funciona assim, mas para tentar pelo menos minimizar esses impactos, né? E essa demanda que vem de fora. E para isso tem, né, uma série de questões que a gente pode fazer, como essas que a gente está vendo aqui. Gente, essa técnica é uma técnica que eu achei meio engraçada a primeira vez que eu li sobre ela, mas que é bem interessante também, tá? Que é uma técnica de agendar o momento de se preocupar. Tá, eu vi ela vinculada à ACT, que é uma linha também da psicologia, né? Então, basicamente, como é que funciona aqui? A pessoa, ela vai como que reservar um momento para pensar nas coisas que estão incomodando ela, tá? Então, assim, sabe aquela situação que a pessoa tá ali com algum pensamento recorrente na mente dela, alguma coisa que tá preocupando, às vezes, sei lá, alguém falou uma coisa que ela não gostou e ela fica como que remoendo aquilo e aí ela para ali para ler um livro, por exemplo, e ela não consegue se concentrar porque fica vindo na mente dela aquele acontecimento que incomodou ela, o que não sei quem falou alguma coisa, enfim. Quando a pessoa tá nisso, o que ela pode fazer, tá? Ela diz assim, não, agora eu não vou me preocupar com isso, mas depois eu vou, tá? Então isso ajuda o quê? Isso ajuda a evitar a ansiedade causada por esses pensamentos repetitivos, porque qual é a ideia? A ideia é que a pessoa pode ficar mais tranquila porque ela não vai evitar esse pensamento. Ela não está tentando rejeitar o pensamento assim, não, eu não posso pensar nisso ou algo do tipo. Não, ela vai lidar com esse pensamento depois, tá? Ela como que agendou aquele momento para ela se preocupar. E aí, bom, depois ela vai pensar nisso, não nesse momento. E aí eu até retomo, né, uma técnica que eu já tinha falado para vocês no nosso encontro anterior, de inclusive nesse momento talvez que surge ali um momento, tá, agora é o momento de eu me preocupar, eu vou ficar pensando nos meus problemas aqui. É interessante talvez a pessoa escrever sobre isso, ou ela falar, né, às vezes uma terapia ajuda, claro, mas assim, se ela não tiver ali acesso a uma terapia, ela pode escrever sobre os problemas dela naquele momento que ela agendou para isso, tá? Às vezes esse ato, assim, de elaborar em palavras o que tá sentindo ajuda muito, tá? Então essa técnica aqui de agendar o seu momento de preocupação com a técnica que eu já tinha mencionado, de escrever sobre os seus problemas ou ali falar sobre os seus problemas,
costuma ajudar bastante a como que tirar da mente esse tipo de preocupação, tá? Não quer dizer que seja uma técnica milagrosa, nenhuma delas é, né? Já deixei isso várias vezes, eu volto para essa questão, mas eu recomendo também testar. Aí, gente, tem a questão da meditação, tá? E aí, como eu falei, assim, não quer dizer que a meditação vai funcionar para todo mundo, vai ser bom para qualquer pessoa e tudo mais, não tô dizendo isso, mas a ideia aqui é que a mente, assim como o corpo, ela pode ser treinada. Aqui, mente no sentido bem geral, tá? Então, quais são alguns benefícios da meditação? E vou deixar ali no fim, né, os estudos científicos para quem quiser dar uma olhada. A redução do estresse, a redução da ansiedade, o aumento da concentração, o aumento da atenção, tudo isso são questões associadas à meditação. Então tem, tá, gente, muitos estudos mostrando que pode ser bastante benéfico, sim, essa prática frequente, principalmente, né, de meditação. Às vezes não precisa nem ser tanto tempo assim, mas o mais importante é que seja algo frequente, né, que a pessoa não fica ali muito tempo sem fazer. E para quem não sabe como meditar, não sabe por onde começar, gente, o que não falta são vídeos, né? Tem apps de meditação também gratuitos que dá para baixar e tem muitos vídeos assim na internet ensinando a como começar a meditar, que não tem nada a ver, tá? Necessariamente com religiões, nada disso. São tem várias meditações ali que é para aprender a se concentrar mesmo, ajuda bastante, principalmente para quem tem muita ansiedade, tudo, né? De novo, não tô dizendo que vai servir para qualquer pessoa, tá? Mas na questão de desenvolver mais o foco e a atenção, a meditação é realmente assim, costuma funcionar muito bem. Então, de novo, a pessoa tem que ir lá praticar, testar e ver como que vai ser para ela, mas é altamente recomendável também. Aí, gente, um outro ponto que eu trago aqui são essas técnicas úteis de anotações e estudos. Eu não tô dizendo que com isso vai resolver o problema da pessoa de falta de atenção, tá? Mas por que eu trago as anotações e outras técnicas de estudos aqui? Porque quando a pessoa tá com uma prática interessante ali de anotações, costuma ajudar a focar um pouquinho, tá? E a mesma coisa outras técnicas de estudo, e daí eu vou apresentar algumas aqui para vocês, tá? De novo, como todas as coisas que eu tô trazendo, tem que testar e ver o que funciona melhor. Às vezes, para um tipo de estudo é melhor uma técnica, para uma outra área do estudo vai ser melhor outra. Cada um tem que ver ali o que acha interessante e testar por um tempinho. Então, eu vou trazer aqui para vocês o mapa mental, o método Cornell, a técnica Feynman, o estudo intercalado e a repetição espaçada. Gente, é óbvio que tem outras técnicas, tá, de anotações, de estudos, além dessas, tá? Tem várias outras, mas eu trago essas porque são um pouco mais simples de explicar assim em poucas palavras. Então, começando aqui pelos mapas mentais, tá? Quais são alguns usos que a gente pode fazer? Depois eu falar um pouco mais como que realmente organiza para fazer eles. Ajuda a planejar, né? Ajuda a organizar as ideias, ajuda a fazer ali, por exemplo, comunicar ideias de uma maneira visual, ajuda também a resolver determinados problemas e tem também uma função bem útil no aprendizado, tá? Porque é uma forma bem assim, vamos dizer assim, ativa de anotação, né? Para a pessoa fazer um mapa mental, ela tem que pensar sobre aquele assunto até para ver como é que ela vai organizar dessa forma visual as ideias. Então, aqui um mapa mental que justamente fala como fazer um mapa mental, tá? Tem outras maneiras, enfim, mas aí aqui uma visão geral. Primeiro, assim, a ideia é que vai usar o papel nessa posição assim deitado, né, de paisagem ali, vai colocar a ideia central, o assunto, o tema ali, né, que está sendo anotado no centro do papel, tá? Vai procurar conectar as várias ideias relacionadas com aquilo como se fossem ramos, né? Puxa ali, coloca uma ideia que está relacionada, vai como que ramificando, né? Essa ideia mesmo de ser como se fosse uma árvore com os seus vários galhos, tá? Outra coisa é que a ideia do mapa mental é que não tenha um excesso de palavras ali. A ideia é colocar palavras-chave mesmo, colocar um resumo. Então, procurar manter algo simplificado, né? E isso, como eu falei para vocês, ajuda também a ser uma forma de anotação bem ativa, porque a pessoa tem que raciocinar para fazer isso. Uma outra coisa interessante aqui nos mapas mentais é usar imagens. Inclusive pode usar símbolos, pode usar até imagens engraçadas. Tem gente que quando está fazendo mapa mental de forma online, pode até colocar memes e coisas engraçadas assim, porque isso nos ajuda a manter nossa atenção e a memorizar esse conteúdo depois, tá?
Outra coisa legal para quem gosta disso é usar cores. Então pode usar ali cores diferentes para ideias diferentes, porque torna mais visualmente atrativo. E aí a estrutura é essa, né? Vai fazendo ali, fazendo as anotações no sentido horário e vai construindo então o mapa mental dessa forma. Aqui um exemplo, tá, gente, de mapa mental, de um resumão super resumido de alguns autores aqui da filosofia contemporânea. Gente, eu peguei na internet isso daqui, não fui eu que fiz esse mapa, tá? Ali tá até embaixo ali o arroba da pessoa. Então, vê só, é basicamente aqui um estilo de mapa mental. Veja como é uma coisa bonita de olhar, né? Tem só palavras-chave, tem o nome ali dos autores, as palavras-chave, enfim, é uma forma de é um resumo bonito, né? E que rapidamente a pessoa consegue olhar e ver ali as informações mais importantes desse resumo. Aqui um outro tipo de mapa mental, já numa estrutura um pouquinho diferente, mas que tem basicamente os mesmos princípios de novo, né? Conceitos-chave, não usa muito texto, aqui tá usando várias cores, tem até um desenho ali, né? Um resumo bem, assim, também interessante, é curtinho. E, gente, uma coisa que eu vejo, assim, em relação a mapas mentais, que o pessoal já me perguntou algumas vezes, é assim, mas é que eu tenho, sei lá, eu tô estudando um tema e eu preciso de muito mais espaço, mas não cabe numa folha. Gente, é só fazer vários mapas mentais, tá? Não precisa ser assim todo o resumo da obra inteira do Aristóteles num único mapa. Não, se é um assunto muito amplo que a pessoa está estudando e ela quer anotar na forma de mapa mental, ela vai fazendo vários mapas. Ela pode até numerar eles para mostrar que estão todos relacionados, então não tem problema nenhum em relação a isso. Aí aqui eu trago para vocês um exemplo comparativo, tá? Só para vocês verem ali como se fosse assim, aqui, né, um texto e aqui, vamos dizer assim, um resumo daquele texto colocado de uma forma de mapa mental. O que é mais atrativo, né? Até vou mostrar maior isso daqui para vocês verem. Então vejam, aqui tá o texto, né? A pessoa olha, ela não tem nem vontade de ler uma coisa dessas, né? Então assim, tudo, né? Uma coisa, ainda mais um assunto como esse que é bem técnico, né? Aí vejam o mapa mental. Aqui tem uma questão interessante, tá? Vocês vejam que a pessoa colocou o mínimo possível de palavras e ela colocou muitas imagens que vai lembrar ela daquele assunto. Então, de novo, gente, pode ser uma coisa bem pessoal mesmo, tá? Pode ser uma coisa assim, nossa, ela que vai, é assim, uma coisa específica para ela, tá? Não precisa ser algo que outra pessoa vai entender. Os seus resumos podem ser bem específicos de uma coisa que vai funcionar para aquela pessoa que está fazendo o resumo. Então, uma outra técnica de anotação também é esse método Cornell. Então, basicamente, como é que é? É uma divisão da folha, tá? De uma maneira específica, depois eu vou mostrar alguns exemplos também, em que a pessoa coloca aqui na esquerda as ideias principais, e ali ela vai anotar as palavras-chave, as ideias principais, que permita lembrar do que se trata o assunto, e pode colocar também alguma pergunta ou dica, né, que não precisa entrar ali no resumo necessariamente. Aí, no outro lado, ela vai fazer as anotações propriamente dita, né? Então, as anotações com as suas próprias palavras, sobre os pontos mais importantes do que está sendo estudado, né? Então, ela vai colocar ali, inclusive, dúvidas que ela tenha, ela vai colocar na parte das notas mesmo. E lá na parte de baixo, ela vai fazer como que um sumário, ali, um resumo do que foi abordado nos tópicos anteriores. A gente vendo alguns exemplos, fica mais fácil de entender isso. Então vejam aqui, ó, pessoal. Aqui na parte esquerda é meio que um resumão de como fazer, né? Então o tema em cima, né? A pessoa bota algo que ajuda a encontrar o conteúdo, então ela coloca a data, a matéria, aí ela coloca ali na esquerda os tópicos, as palavras-chave, o vocabulário que às vezes ela precisa, as perguntas sobre aquela questão. Aí ela faz ali na coluna seguinte as anotações, então as anotações nas suas palavras de uma forma resumida, as fórmulas, pessoas, lugares e datas, se for um tema relacionado a isso, diagramas, ela pode colocar mapas mentais aqui, né, combinando com a técnica de estudo e anotação que a gente viu antes, conceitos importantes do estudo. E lá embaixo o sumário, né, que é resumir o conteúdo nas suas próprias palavras, fazer como que um resumão mesmo. E aqui na direita vocês veem claro, tá em inglês aqui, tá? Só peguei esse porque eu achei bonitinho, mas essencialmente ali uma anotação nesse estilo, que é uma forma bem também bonita visualmente, né? E que costuma ser mais fácil da pessoa rapidamente, né? Como ela tem ali os tópicos
aqui na esquerda e abaixo um sumário, um resumo, fica bem fácil para ela encontrar as informações mais importantes daquelas anotações que ela fez. Gente, aqui uma outra técnica que é mais propriamente uma técnica de estudo, tá? Do que propriamente assim de anotação especificamente, mas que é uma técnica bem interessante também, que é a técnica Feynman. Então, o Richard Feynman, ele foi um físico teórico norte-americano, foi vencedor do Prêmio Nobel de Física em 1965, e ele era muito conhecido por ser extremamente didático, além de ser super competente, né? Obviamente, ele era muito didático, então ele conseguia explicar conceitos extremamente complexos de uma forma muito simples, que todo mundo conseguia entender. E aí tem essa técnica aqui que ele criou para isso, tá? Que era uma técnica que tanto ajudava ele como professor, né, a ser uma pessoa didática, mas também a compreender melhor os temas. E esse é o ponto aqui que nos interessa mais. Então, basicamente, como é que é a técnica? Primeiro, a pessoa escolhe um conceito ali, alguma questão que ela está trabalhando, que ela está querendo aprofundar. No passo 2, ela vai tentar explicar, depois de ela, claro, ter estudado aquilo, ela vai tentar explicar com as suas próprias palavras, então não é simplesmente repetir como está no livro, por exemplo, é com as suas próprias palavras, e de uma forma que seja simples e clara, tá? O mais simples possível. Depois, no passo 3, ela vai, com base nisso que ela já fez, ela vai rever. Então ela vai identificar e procurar entender todos os pontos ali que não parecem estar muito claros para ela, tá? E ela vai ver o que ela não sabe. Isso é um ponto importante também. Então ela estava lá tentando explicar, muitas vezes no momento que a pessoa vai explicar um assunto, não sei se já aconteceu com vocês, para professor isso é bem comum, a pessoa tá lá, ela pensa que ela entendeu, ela leu, por exemplo, o livro, pensa, não, entendi isso daqui. Mas no momento que ela vai tentar explicar, ela vê que tem alguns pontos ali que não estão tão fáceis, tão claros na cabeça dela não, tá? Então, por isso que é tão bom, né? Por isso que a gente diz que ensinar é uma das melhores formas de aprender. Porque no momento que a gente ensina, a gente vê também quais são os pontos que estão meio confusos pra gente, tá? Então, tem essa etapa aqui que é bem importante, porque é o momento que a pessoa vai ver o que ela não tá entendendo bem. E aí, no passo 4, ela, sabendo, vendo ali quais foram as falhas, ela vai aprofundar isso e ela vai reescrever em termos mais simples, mais claros, aquilo que ela estudou, procurando preencher essas lacunas da falta de entendimento. Inclusive, gente, às vezes é interessante usar essa técnica Feynman aqui, se alguém, né, gosta disso, inclusive assim, falando alto, né, caso a pessoa possa em casa, se ela estiver sozinha, não vai incomodar ninguém, ela tentar imaginar como se ela estivesse dando uma aula daquele assunto que ela está estudando, tá? Eu já vi muitos relatos assim do pessoal me falando que isso ajuda a pessoa a conseguir entender melhor o conteúdo, ela imaginar ali que ela está tendo que explicar para alguém, tá? E é de certa forma também às vezes o princípio de grupos de estudo, né? Quando alguém tem que apresentar um texto ali na sala de aula, num seminário ou mesmo num grupo de estudos, às vezes a pessoa aprende muito melhor do que se ela tivesse simplesmente lido o assunto e não explicado para ninguém. Então vejam que todas essas técnicas aqui, elas têm por trás um princípio que é um princípio básico, gente, da questão da aprendizagem, que é o seguinte: não façam um estudo passivo. Tá? De simplesmente ouvir uma coisa sem anotar, de simplesmente ficar ali, ler e não fazer nenhum tipo de anotação. Não, precisa ser ativo, a pessoa tem que produzir alguma coisa com aquilo. E principalmente produzir nas próprias palavras, porque não adianta repetir o que foi dito, não adianta simplesmente copiar no mesmo jeito que estava no livro, tá? Precisa passar por uma elaboração pessoal. Então esse é um ponto bem importante. Gente, uma outra técnica, aqui eu já vi alguns estudos um pouco contraditórios a respeito desse estudo intercalado, tá? Mas eu sei que para muitas pessoas funciona, então tô trazendo aqui para vocês. Que basicamente qual é a ideia? É ter em vez de estudar uma única matéria por dia, por exemplo, vamos supor que a pessoa estude vários assuntos diferentes, é ela intercalar, tá? Estudar, por exemplo, a matéria 1, depois ela faz um intervalo, depois a matéria 2, ela faz mais um intervalo, tá? Então é intercalar, porque isso ajuda a deixar o estudo menos cansativo, menos repetitivo. Então, principalmente assim, para, sei lá, para uma pessoa que tá, sei lá, estudando para concurso, para vestibular, para coisas assim, ou que tem várias disciplinas diferentes ali
na faculdade, né, na universidade, às vezes é interessante, em vez de ela ficar um tempão ali estudando só um conteúdo, ela estuda um pouco um assunto, daí ela dá uma descansada e vai para outro assunto, que é como se ajudasse a arejar um pouco a mente, sabe? Fica meio às vezes enjoativo ali ficar num único assunto. Então eu trago aqui para caso alguém já tenha sentido um pouco isso, às vezes é interessante intercalar os temas. Gente, uma outra técnica, essa daqui, ela é excelente para a questão principalmente das pessoas que têm dificuldade em memorizar. Sabe quando, não sei se vocês já passaram por isso, de sentir assim, ai, mas eu estudo e parece que depois eu não me lembro mais de nada. Essa técnica é excelente para isso, que é a repetição espaçada. Então, basicamente, como é que funciona? Isso daqui funciona bem na ideia assim de que a nossa memória, ela naturalmente vai diminuindo com o passar do tempo. Então, se a gente estudou lá no primeiro dia um assunto, quando chega lá, sei lá, 50 dias depois, 60 dias depois, aquele assunto já está praticamente esquecido. Isso é normal. E aí, como é que é essa repetição espaçada? A gente de tempos em tempos volta aquele conteúdo, certo? Como uma forma de resgatar na memória. Isso daqui fica bem mais fácil para a gente realmente aprender algum assunto. Principalmente uma coisa que a gente não quer esquecer. Gente, para estudo de idiomas, isso daqui é maravilhoso, tá? Porque ajuda realmente muito. Então, basicamente, essa técnica funciona realmente da forma como a memória humana funciona de maneira geral, de maneira padrão, né? Que quando a gente volta aquele mesmo conteúdo com uma certa frequência, que ela pode sendo mais espaçada com o tempo, a gente vai gravando melhor isso, tá? Funciona realmente muito bem, tem vários estudos mostrando isso. Então, aqui mais ou menos um exemplo de como funciona, tá? Imagina que a pessoa tá usando aqueles, sabe aqueles cartões, assim, que ela anota a pergunta de um lado e o cartão do outro, e a resposta no outro lado do cartão? Então, ela ali, no primeiro dia, ela viu aquilo, aí tem uma resposta incorreta, ela vai lá no segundo dia e vê de novo. Aí, depois de 5 dias, ela volta naquele mesmo cartão. Aí depois de 19 dias ela volta naquele mesmo cartão. Ou seja, é uma forma de ir consolidando na memória, né, com um espaçamento maior, mas reavivando, né, aquela memória que estava começando a cair. Essa essencialmente é a ideia. E aí, pessoal, assim, antigamente, tá, antes da gente ter né, a tecnologia que nos facilita esse tipo de coisa, o pessoal fazia todos uns cálculos lá, né, de usar os cartões, enfim, bem para calcular quanto tempo fazia que não via cada cartão, era muito mais complicado. Só que aí tem um lado bom da tecnologia, a gente tem vários apps que nos ajudam de maneira automática, já tem ali, né, dentro do app o cálculo de como que é o ideal para os cartões, né, que facilita utilizar a repetição espaçada. Eu estou indicando aqui o Anki, esse app, porque ele é bastante conhecido, ele é gratuito, né? É um app muito legal, que funciona no celular, funciona no computador, enfim. Mas tem vários outros por aí, tá? Então, basicamente, como é que é esse app? A pessoa coloca ali, ela tem como baixar já vários cartões prontos, inclusive de idiomas, de outros assuntos, de história, de geografia, mas ela pode fazer os cartões dela também, tá? Então a pessoa coloca ali, né? Ela vai adicionar, por exemplo, aqui na frente do cartão vai ser a pergunta: qual é o maior estado do Brasil em extensão territorial? E aí no verso a resposta: Amazonas, tá? E aí aqui do lado é quando ela vai, né, utilizar aquele cartão. Ela vê ali a pergunta, né? Aparece para ela a pergunta. E aí embaixo ela vai colocar mostrar resposta. E aí vai aparecer a resposta. E aí, o que tem de interessante nesse app, no Anki? A pessoa vai colocar ali embaixo, ela vai marcar, quando ela vê a resposta, né? Claro que ela vai tentar responder antes de ver a resposta. Ela vai ver assim, viu a pergunta? Poxa, não sei. Então ela vai olhar embaixo e vai marcar, errei. Ou ela lembrou, e lembrou facilmente. Então ela vai marcar bom, tá? Ou, assim, aquela informação veio rapidíssima, ela não precisou nem pensar, sabe? Aquela informação já veio automático. Ela vai botar fácil. Então, aí, dependendo do que ela marcou ali, do grau de dificuldade que ela teve para responder a questão, o algoritmo vai ali marcar um nível de repetição, né, de tempo mais longo ou menos longo conforme a dificuldade que a pessoa teve. E isso, gente, ali, 1 minuto, 10 minutos e 4 dias, é num cartão que a pessoa está vendo pela primeira vez. Depois esse tempo vai ficando maior, tá? Então é um app muito legal para quem está querendo estudar informações assim que a pessoa não pode esquecer. E aí, gente, para encerrar, eu deixo essa questão que é importante, tá? Que é assim, tem que testar cada técnica por um tempo antes de descartar.
certo? Então, assim, só na prática é possível saber se algo funciona ou não. Como eu falei para vocês, cada pessoa tem um jeito, por mais que várias dessas técnicas tenham estudos comprovando eficácia e tudo mais, ainda assim não quer dizer que vai servir para todo mundo. Então, realmente tem que testar. Então, é uma abordagem bem empírica mesmo, tem que testar e verificar. E outra coisa, para ter um teste efetivo é preciso um determinado tempo. Não adianta a pessoa testar uma vez uma técnica e achar assim, ah, não funciona para mim. Não, ela precisa de um determinado tempo. Então a recomendação que eu faço é assim, testar pelo menos 2 ou 3 semanas ali aplicando aquela técnica antes de descartar, tá? E outra coisa importante é não tentar muitas técnicas ali ao mesmo tempo. Eu sei que eu passei para vocês várias técnicas para vários problemas, para várias questões diferentes. Mas tem que dar uma olhada, né? Eu vou enviar esse material também, deixar ele acessível para vocês, para quem quiser voltar nisso. Mas é importante, assim, escolher algumas técnicas que pareceram mais interessantes para vocês e aí realmente testar, né? E eu deixo aqui essa piadinha da questão do TCC, né? O pré-projeto, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, porque é uma coisa que costuma acontecer muito, que daí é meio que um resumo do que a gente está vendo, né? Assim, quando acontece isso, o que aconteceu? Aconteceu falta de planejamento, né? Aconteceu provavelmente a pessoa deu uma procrastinada e uma série de dificuldades que a gente viu aqui. E essas técnicas, né, gente, principalmente assim combinadas para problemas específicos, elas costumam ser bastante efetivas. Gente, se ficou qualquer dúvida em relação às técnicas, qualquer questão, vocês podem entrar em contato, tá? Vou deixar meu e-mail ali também, além, né, desse material para vocês consultarem e podem ficar à vontade para entrar em contato também, tá? E aqui, como eu falei, tem algumas referências, tá, gente? Assim, a maioria são artigos mais acadêmicos ali das neurociências, da psicologia. Não tô dizendo que tem que ler isso, por favor, tá? Não me interpretem mal. É só realmente assim no sentido de se alguém tiver interesse aqui em se aprofundar nesses temas e tudo mais, eu mesma não fico lendo esses artigos, tá, gente? É uma coisa super técnica, mas só para colocar aqui para vocês algumas referências. E como eu falei, vou também enviar esse material, né, deixar à disposição para quem quiser acessar, né, voltar nisso e dar uma olhadinha. Tá bem? Então é isso, qualquer dúvida eu estou à disposição, podem entrar em contato, mandar e-mail, como ficar melhor para vocês.